O tema de hoje é hipertermia maligna, uma condição que coloca em risco de óbito indivíduos suscetíveis expostos à anestesia geral. A hipertermia maligna é uma doença farmacogenética, mas ela é rara porque, apesar de ser uma doença autossômico dominante, a penetrância é variável, o que a torna felizmente rara. Ela também pode ser definida como uma condição muscular de rigidez muscular acentuada e hipermetabolismo, como eu vou falar mais adiante. Os triggers, ou os agentes deflagradores da hipertermia maligna, em geral, são os anestésicos inalatórios ou um relaxante muscular despolarizante, a succinilcolina. Então, muito frequentes na literatura, o sevoflurano, isoflurano, também desflurano, que são naturalmente os mais recentes, e a succinilcolina. Na fisiopatologia da hipertermia maligna, vai haver especialmente uma modificação do gene STAS3. Mas que gene é esse? É um gene que associa-se ao receptor rianodina dentro da célula muscular esquelética. Então, vamos principiar por observar a junção neuromuscular e como ela se aproxima da célula muscular esquelética. Vai ocorrer propagação de potencial de ação na célula muscular esquelética, com um aumento da atividade do receptor de hidroperidina, com consequente aumento da atividade do receptor de rianodina, e isto vai forçar o retículo sarcoplasmático a liberar grandes quantidades de cálcio. Quando o cálcio for excessivo, o cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático, ele vai promover o deslizamento dos miofilamentos de actina e miosina com uma contração muscular esquelética muito acentuada. Como a contração muscular esquelética ela vai ser em todo o organismo muito acentuada, mantida, sem alívio, ela vai produzir uma rigidez semelhante ao rigor mortis, e isso vai causar destruição celular, a rabdomiólise. Vai também produzir um aumento de metabolismo com um aumento de temperatura. Temperaturas de 46 graus centígrados são relatadas na literatura sobre hipertermia maligna. E com esse aumento de metabolismo, naturalmente o organismo vai precisar produzir muita energia. Então ele vai usar o ciclo de Krebs, que é o metabolismo aeróbio, mas ele também vai utilizar o metabolismo anaeróbio, que é o ciclo de Cori, produzindo dessa maneira com elevadas quantidades de lactato, promovendo acidose metabólica, ao mesmo tempo em que vai haver um consumo de oxigênio com uma produção extremamente acentuada de CO2. Então, a acidose da hipertermia maligna, ela é ao mesmo tempo metabólica e respiratória, uma acidose mista. Esse, então, é o resumo da ópera. Uma modificação genética, um receptor rianodina excessivamente estimulado, aumento da liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, forte contração muscular, muito forte, muito acentuada, mantida por um grande período de tempo, com destruição muscular, que é a rabdomiólise, aumento de temperatura e um consumo de oxigênio muito aumentado, com uma hiperprodução de CO2 e também acidose por aumento dos níveis de lactato, devido à glicólise aeróbica, mas principalmente anaeróbica. É muito importante na hipertermia maligna reconhecer precocemente os sinais da hipertermia. Então, o sinal mais universal da hipertermia maligna é, sem dúvida, a hipercapnia.
ela costuma estar presente tanto em casos típicos quanto atípicos de hipertermia maligna. Na sequência, a gente observa essa rigidez muscular importante e sustentada, semelhante ao rigor mortis. Antes, a gente pensava que rigidez do masseter era patognomônico de hipertermia maligna, mas isso não é verdade, porque pode haver rigidez de masseter na injeção de succinilcolina sem estar relacionada com hipertermia maligna. Ocorre hipertermia, uma ativação brutal do simpático, com vasoconstrição, taquicardia, hipertensão e diaforese. Do ponto de vista laboratorial, a hipertermia maligna vai se apresentar como uma acidose mista, com aumento da creatinoquinase, aumento dos níveis de lactato e potássio e também mioglobinúria. O tratamento eficiente da hipertermia maligna é realizado com o uso de dantrolene por via endovenosa, 1,5 mg por quilo EV. O dantrolene, inicialmente, ele é administrado nessa dose, mas há uma dose de ataque e outra de manutenção. Por quê? Porque aquela contração mantida, aquela rigidez muscular, ela tende a se perpetuar por 24 a 36 horas. Então, esse é um paciente que deve ser monitorizado no CTI e receber dantrolene contínuo por até 24 a 36 horas. Naturalmente que, inicialmente, nós vamos rapidamente interromper o anestésico inalatório, se ele estiver sendo usado, e vamos abrir o circuito e ventilar com fluxo maior que 10 litros por minuto. O resfriamento também aqui é necessário, nós vamos usar métodos físicos para resfriar o paciente. Nada de drogas antitérmicas, de fármacos antitérmicos. A gente vai resfriar o paciente com pacotes de gelo e com ar frio. Cabe aqui pedir a ajuda do colega, naturalmente, e também cabe uma hotline, que é um telefone, um contato telefônico, para obter mais dantrolene se for necessário. Bom, mas não é só anestésico inalatório e succinilcolina que deflagram a hipertermia maligna. Nesse estudo, que é um estudo de 2015 de Heidelberg, a estatina modifica a homeostase do cálcio no músculo estriado esquelético e predispõe à hipertermia maligna em indivíduos já suscetíveis. Então, aqui fala da hipertermia maligna deflagrada pelo uso de estatina. Além das estatinas, a hipertermia maligna ela pode ser deflagrada pelo heat stress e também por exercício físico extenuante. Então, quais são as take-home messages, né? O que a gente leva para casa desse estudo? Primeiro, que a hipertermia é uma doença farmacogenética rara, mas que coloca em risco de óbito indivíduos suscetíveis submetidos à anestesia geral. Depois, que o reconhecimento é precoce e é fundamental para um desfecho ótimo. Terceiro, que o dantrolene é o tratamento que reduz mortalidade e o dantrolene deve ser usado tanto nas formas típicas quanto nas atípicas de hipertermia maligna. O quarto é que os pacientes devem ser acompanhados em CTI e o quinto é que esses pacientes que têm história familiar de óbito na família por causa de anestesia ou com forte suspeita, eles podem e devem ser investigados como parte essencial do cuidado médico deles e que eles podem ter seu diagnóstico confirmado através de biópsia muscular ou mesmo através de SWAB.